É uma alegria estar aqui, convidado pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz. É um momento, eu diria, especial para todas as pessoas que conheceram o criador do Centro de Estudos Estratégicos, o Antônio Ilva. Eu tive a alegria de poder conhecê-lo como pesquisador da ENSP. Ele é uma pessoa que todos que conheceram sabem e reconhecem a vivacidade, a inteligência, a ternura e a abertura que ele tinha sempre para conversar com os assuntos mais aparentemente contraditórios e a capacidade de articulação. Então, é uma entrevista que já estava marcada para algum tempo, mas no dia da entrevista a gente recebeu a notícia da partida dele. É uma tristeza que a gente nunca mais vai poder pessoalmente trocar ideias. Eu estava louco para conversar algumas coisas que a gente anda fazendo com ele, mas ele sempre vai estar presente, porque quem é uma pessoa especial, de alguma maneira, nunca morre. Então, está no coração, está na nossa memória e está dialogando com várias coisas. Então, meus, minha homenagem ao CEE e ao Antônio Ivo. Mas o motivo que a gente está aqui é um motivo, na verdade, muito duro, muito pesado, que diz respeito a uma das dimensões do que vem acontecendo de tão trágico nesse país nos últimos anos. Ele, na verdade, essa situação, que a gente vai falar sobre o PL, da nova lei de licenciamento ambiental, mas o que eu vou falar, antes de entrar especificamente no PL, a gente vai ter o nosso companheiro do NEEPES, o Núcleo Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde. Eu sou o coordenador, o Diogo é um dos pesquisadores. Ele, na verdade, é uma contradição que já acontece há muito tempo. O Brasil, na verdade, nunca conseguiu, mesmo nos tempos mais avançados de democracia, dentro do governo federal, do PT, do governo de coalizão, nunca conseguiu resolver um impasse que é o do modelo de desenvolvimento. Então, inclusive, a gente, contraditoriamente, a gente acaba a nossa dívida externa com o agronegócio, com a agricultura capitalista globalizada e a produção de commodities. Aí todo mundo pode falar, poxa, mas o que é que tem? Isso é uma maravilha. Na verdade, não é uma maravilha, por várias razões. Isso é uma questão cara do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do desenvolvimento nacional soberano, do direito, não somente os direitos sociais, o direito à saúde, o direito ao meio ambiente equilibrado. Ele diz respeito a uma dimensão contraditória sobre o futuro, o presente e o futuro do país. Porque quando a gente aposta no que a gente chama de neoextrativismo, na produção e exportação de commodities rurais e metálicas, a gente necessariamente está tirando valor agregado de vários outros setores econômicos, não somente da indústria. A gente vê, por exemplo, como o setor aeronáutico andou ladeira abaixo, um dos setores que mais gerava orgulho ao país por um setor que começou, né, o ITA e todo o desenvolvimento estratégico ainda no governo militar, como que de repente ele cai, ele é privatizado, ele inclusive foi vendido para a Boeing e retornou, eu diria por sorte, para a indústria nacional, e com a expectativa de que a gente possa reerguê-lo no futuro. Mas a exportação de commodities, ela não apenas tira ciência e tecnologia de vários setores econômicos importantes, como também ela fundamentalmente, por essa perspectiva neoextrativista, que se junta à dimensão neoliberal e ao setor financeiro globalizado e aos interesses das indústrias transnacionais, ele, essencialmente, ele, como diz o Ailton Krenak, ele devora a natureza. Solo, minério, biodiversidade. A biodiversidade vira praga. Então, por que o agronegócio ele é químico dependente? Ele é por necessidade, porque a biodiversidade elimina a existência de monocultivos, de monoculturas,
baseado somente para plantar soja, para plantar milho, para plantar pasto para gado, para plantar café, ou o que quer que seja. Ou seja, grandes cultivos, monocultivos de grandes extensões, eles não podem conviver com a biodiversidade. E não é casual que o combate à biodiversidade também seja um combate à proteção ambiental. Porque como você vai expandir, por exemplo, só para falar, sem falar na mineração, sem Ah, falar da infraestrutura, sem falar de outros setores importantes que precisam da flexibilização da área ambiental? Por que é preciso acabar ou flexibilizar a legislação ambiental? Porque sem essa flexibilização, não tem como os monocultivos se expandirem. E como o monocultivo pode se expandir? Através das áreas ambientalmente preservadas, protegidas, através das áreas e dos territórios que atualmente deveriam estar, inclusive, ser cada vez mais, se a gente cumprisse a Constituinte Cidadã de 2000, de 1988, está certificando, de estar definindo todos os territórios indígenas e quilombolas. Então, é preciso flexibilizar a legislação ambiental e é preciso impedir que novos territórios indígenas e quilombolas sejam concedidos e mesmo reverter os existentes. Então, de uma certa maneira, um certo tipo, e eu já escrevi isso há algum tempo atrás, no início da crise democrática social, ainda no governo Temer, num artigo dentro do CE, do Centro de Estudos Estratégicos, como esse modelo de desenvolvimento neoliberal e neoextrativista ele precisa se unir ao fascismo social. Porque como justificar desmatamento? Como justificar violência contra povos indígenas, quilombolas, que se une, inclusive, à violência contra as periferias, a violência contra as mulheres, contra a comunidade LGBTQI+. Há uma profunda articulação de fundo, não somente do negacionismo, mas também de todas as ideologias que dão suporte a esse fascismo social, com a agricultura capitalista, industrial, hegemônica no Brasil, assim como outros setores econômicos que precisam flexibilizar a legislação ambiental. E essa legislação ambiental, essa nova lei geral do meio ambiente, que se diz que, na verdade, não é nada sério, porque vai apenas flexibilizar, ela faz parte de um amplo desmonte, não somente das políticas sociais, das políticas de saúde, como também das políticas ambientais. Ou seja, é preciso que haja essa flexibilização para que atividades diversas de expansão do agronegócio, do garimpo, da grande mineração e das infraestruturas associadas possam se expandir sem as restrições existentes legalmente. Eu acho que o Diogo vai falar sobre isso em seguida, né? O meu companheiro Diogo, de NEPS, mas existem vários problemas, mesmo na época do governo PT e mesmo na época de um órgão ambiental, um Ministério do Meio Ambiente, mais forte do que ele é. Então, já naquela época, a gente tinha uma legislação bem mais forte do que a gente tinha, mas, ainda assim, a gente se tornou, dentro do governo PT, desde 2007, 2008, o Brasil se torna o maior consumidor mundial de agrotóxicos, o maior consumidor mundial de venenos. E as tragédias, parte das tragédias que ocorreram da grande mineração ocorrem dentro do governo PT. E sempre houve uma pressão e uma tensão muito grande entre o agronegócio, que sempre recebeu muito mais verbas públicas, subsídios, o que é um absurdo, né? Subsídio para não pagar imposto às commodities agrícolas, que pagam uma ninharia, e ainda por cima não pagar imposto de veneno de agrotóxico, como se isso fosse igual a foice, a enxada, a trator. Ou seja, todas as externalidades negativas associadas aos impactos ambientais e à saúde no Brasil são consideradas um incentivo à agricultura e, por isso, não se deve cobrar imposto.
por exemplo, IPI, ICMS, o que é um absurdo total. A Abrasco tem desenvolvido vários documentos, pesquisas e ações junto com grupos da área de saúde pública, saúde coletiva, para demonstrar, junto a uma ação que está sendo desenvolvida no STF, o absurdo que é o Brasil não cobrar imposto de quem produz e quem utiliza veneno agrotóxico, que pode eventualmente ser utilizado em algumas situações particulares, mas é potencialmente problemático. Então, para um pouco concluir, para passar a palavra para o Diogo, a nova legislação, a nova lei, né, que se diz, da geral do licenciamento ambiental, a Abrasco ela publicou recentemente uma nota e um manifesto contrário a isso, porque, na verdade, entendemos que se trata de uma lei geral de extinção do licenciamento ambiental. Uma flexibilização que justamente vai radicalizar o retrocesso dessa legislação. Ela vai fazer com que tragédias recentes possam continuar, inclusive se agravar, de Brumadinho, de Mariana, o derramamento bruto de petróleo, o desmatamento no Cerrado, na Amazônia, o garimpo criminoso nos territórios indígenas, ou seja, as emergências das mudanças climáticas, tudo isso vai se agravar com essa nova legislação em nome de uma pretensa agilização para o desenvolvimento econômico. A gente pode dizer, não, mas essas pessoas aí são radicais, o pessoal da Brasco, da saúde coletiva, mas nós não estamos sozinhos nisso. Existem inúmeros manifestos e notas nas últimas semanas, meses, contrário à possibilidade de que um Congresso Federal amplamente controlado e hegemonizado pelo agronegócio, pela mineração, pela bancada da bala, por igrejas pentecostais que, de maneira muito triste, e uma coisa é ter a liberdade, o respeito à espiritualidade, à religiosidade, mas, em nome de Deus, proclamar a violência, defender o desmatamento e defender um negacionismo que é contrário, inclusive, às declarações mais recentes do Papa Francisco. Então, nós não estamos sozinhos nessa posição. 9 ex-ministros do meio ambiente, inclusive do governo Fernando Henrique Cardoso, assinaram um manifesto duro contrário a essa PL da flexibilização da legislação do licenciamento ambiental. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, a Associação Brasileira de Antropologia, a Frente Parlamentar Ambientalista, ou seja, uma quantidade enorme de organizações, mas, infelizmente, a gente está no momento em que o consenso entre comunidades científicas e pessoas que têm um compromisso mínimo com a cidadania e com a Constituição não parecem ser suficientes para esse rolo compressor que, atualmente, nos últimos anos, vem acontecendo. Então, acho que eu já falei demais. Nesse momento, eu passo a palavra para o Diogo, para que ele possa complementar e a gente, no final, dialogar um pouco mais sobre o que significa essa alteração da legislação, da definição de impacto ambiental, da flexibilização da legislação ambiental. A palavra é com você, Diogo. Obrigado, Marcelo, por passar a palavra, e eu agradeço ao CEE pelo convite para estar aqui falando sobre esse projeto de lei que é tão importante nesse momento, né? No momento em que nós estamos vivendo, tão importante nesse momento histórico que nós estamos atravessando, de radicalização de uma série de processos que a sociedade brasileira vinha tentando enfrentar ao longo das últimas décadas, né? Então, se a gente for pensar um pouco sobre o que significa a legislação de licenciamento ambiental no Brasil, a gente vai perceber que, na verdade, ela é uma legislação relativamente recente, né? As primeiras tentativas de regular a ação humana, seja ela privada ou do Estado, em relação ao meio ambiente, elas remontam ao final da década de 60, início da década de 80, e a gente sabe que isso no Brasil, em termos do tipo de economia que a gente sempre teve no país, baseada muito na mineração, muito no agronegócio, na exploração intensiva da riqueza mineral do país, da riqueza vegetal através das madeireiras,
da exploração da borracha. Então, vários ciclos que estavam ligados a essa extração de recursos do meio ambiente, eles começam a ser regulados por uma legislação que é uma conquista da sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira lutou durante muitos anos para que houvesse algum nível de regulação estatal em relação às atividades econômicas para diminuir os impactos sobre o meio ambiente e sobre a saúde humana, né? Se a gente for lembrar aqui de alguns casos que se tornaram clássicos no Brasil, como o desastre relacionado à poluição em Cubatão, que se tornou, na década de 70, uma das cidades mais poluídas do mundo, e o que veio depois no enfrentamento desse tipo de poluição do ar, ou se a gente for lembrar que a sociedade brasileira vem enfrentando a questão do desmatamento há várias décadas, tentando diminuir essa economia baseada na destruição da Amazônia, da destruição da floresta. A Amazônia vem se tornando um símbolo internacional de luta pela preservação do meio ambiente, pela construção de uma outra forma de relação entre a sociedade e o meio ambiente, de uma outra economia que preveja a floresta em pé, os recursos naturais sendo usufruídos pelos seres humanos de uma forma mais igualitária, com mais saúde, com territórios mais saudáveis para as pessoas que vivem na floresta e para as pessoas que vivem nas cidades. A gente vai perceber que toda essa mudança legislativa que está sendo proposta agora, ela atende antes os interesses de um certo grupo econômico brasileiro, um grupo que está muito ligado à rápida exploração do meio ambiente. Então, pessoas que querem continuar o desmatamento, querem fazer mineração a qualquer custo. A gente sabe que a mineração, por exemplo, tem um alto custo social. Os recentes exemplos dos desastres envolvendo Brumadinho e Mariana não deixam a gente mentir em relação a isso. A gente perdeu vida, perdeu ecossistema, a gente perdeu rios, perdeu fauna e flora naquelas ocasiões. A gente sabe que uma mineração desregulada, atuando de qualquer forma, ela gera muito lucro para as empresas mineradoras, mas também elas trazem um grande passivo para a sociedade brasileira. Isso ficou muito claro nesses dois episódios. E o mesmo acontece em relação ao agronegócio. Enquanto a gente tem um agronegócio produzindo de forma desregulada, sem qualquer tipo de constrangimento legal, ou constrangimento legislativo, ou constrangimento até da forma como o judiciário executa a legislação ambiental, nós temos também o agronegócio que vai cada vez mais invadir e destruir ecossistemas que são sensíveis e destruir modos de vida de populações tradicionais que dependem muito da sustentabilidade dos ecossistemas, né? O modo de vida e a saúde de muitas pessoas no Brasil ainda está ligado a uma natureza pujante, a uma possibilidade de você plantar o seu alimento, a possibilidade de você coletar na floresta os frutos da floresta, a possibilidade de você ter rios vivos onde você possa pescar, onde você possa, de uma certa forma, criar pequenos animais em consórcio com a floresta, onde você tem a possibilidade de usufruir dos recursos que o mar traz para a gente, né? O Brasil tem uma das maiores costas do mundo, né? Temos a Amazônia Azul, chamada hoje de Amazônia Azul, que é uma das maiores áreas privativas de pesca do mundo, que tem sido super explorada, mas que é importante para a reprodução de muitas comunidades no Brasil. Então, quando você, num projeto de licenciamento, como o atual substitutivo do deputado Keller, você desconsidera tudo isso em nome da velocidade do licenciamento, da rapidez na liberação de licenças ambientais, que acabam sendo vistas como apenas uma etapa formal para você explorar os ecossistemas, você acaba desconsiderando tudo isso, né? Então, a gente tem exemplos negativos do que aconteceu, por exemplo, mais recentemente, com uma recente reforma do Código Florestal, que também deixou vulnerável vários ecossistemas importantes no país. Se o atual ministro do Meio Ambiente, o Salles, tem a possibilidade de desconsiderar a proteção dos manguezais, como ele fez recentemente com uma canetada, deixando passar a boiada, como ele próprio classificou, isso é porque a gente, ao longo nas últimas décadas, ao mesmo tempo que a gente consolidou uma legislação ambiental, houve também retrocessos nesse campo, né? Ao mesmo tempo em que você teve décadas de consolidação de uma legislação que previa a proteção do meio ambiente, estabelecia limites à ação humana, estabelecia limites à ação econômica, os grupos econômicos que dependem de uma atividade econômica assim, de grande monta em recursos naturais, como a mineração, como o agronegócio, como a pesca comercial e outras atividades, a carcinicultura, etc., também têm agido no Congresso Nacional e nas câmaras estaduais, nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais, nas câmaras municipais, para poder
assegurar que a seu modelo econômico continue a existir da forma como é mais benéfico a eles, né? Então, nós percebemos que esse movimento agora no Congresso Nacional, ele não é um movimento isolado na história do Brasil. Nós vemos recentemente vários movimentos no mesmo sentido de flexibilização e de fragilização da legislação ambiental e também das instituições que fazem a fiscalização da execução da legislação ambiental. Durante os governos do PT, por exemplo, nós tivemos a fragmentação do IBAMA em duas organizações, que houve uma série de protestos sociais quanto a isso, né, porque acharam que isso fragilizaria a fiscalização. Então, foi então que se criou o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que ironicamente agora está sendo cotado para ser novamente fundido ao IBAMA. Então, a gente vê aí que, na verdade, quando uma estrutura de fiscalização no Brasil ela se consolida, a ideia é modificar essa estrutura, porque aí você tem um hiato entre o momento em que você modifica a estrutura do Estado e o momento que ela consegue operar com um mínimo de eficiência na defesa do meio ambiente, que é muito importante para esses grupos, né? Eles aproveitam esses momentos de fragilização da ação estatal justamente para consolidar esse modelo de economia muito focado na extração de recursos dos ecossistemas, né? Então, isso, na verdade, tem sido ouvido uma grande protesto em relação a vários grupos sociais, a vários grupos científicos e vários grupos ligados à defesa dos direitos humanos e dos direitos ambientais, justamente porque, nesse momento, nós temos também uma fragilização que está acontecendo simultaneamente, que é uma fragilização na garantia e na segurança dos direitos econômicos e sociais dos povos e das comunidades tradicionais que dependem desses ecossistemas, né? O outro lado dessa moeda da fragilização da defesa do meio ambiente é também a fragilização do modo de vida que não se coadunam com essa economia da rápida extração de recursos, né? De modos de vida que dependem de um ecossistema saudável para poder continuar existindo e trazendo comida na mesa das pessoas, para trazendo saúde para as pessoas, já que o meio ambiente degradado ele é um importante elemento de degradação da saúde humana, né? A gente está vendo aí com essa pandemia do novo coronavírus, como que a falta de políticas sérias de alimentação, elas afetam rapidamente a vida das pessoas que são economicamente mais vulneráveis, né? Então, nós estamos vendo aí o país, além da epidemia, passando por um momento de crescimento da fome, justamente porque grande parte das terras do país estão sendo voltadas para a produção de commodities agrícolas, né, que vão ser parte de um modelo de agricultura muito dependente de agrotóxicos e muito dependente do capital externo, né, porque essa agricultura está muito voltada para a exportação de grãos, para a exportação de carne, para a exportação de um pequeno número de espécies de vegetais e de animais que tem grande lucro no mercado internacional, enquanto as pessoas aqui dentro do país acabam ficando sem acesso a alimentos de qualidade, né? Então, alimentos que possam promover não só a saúde delas no momento que o sistema imunológico é mais atacado, né? Promover que o nosso próprio corpo reaja às ameaças externas e também um momento em que cresce a fome, né? Então, cresce pessoas que estão cada vez mais vulneráveis a qualquer tipo de agravo à saúde, né? Então, a gente entende que uma legislação ambiental que garanta a sustentabilidade do meio ambiente é uma legislação ambiental que também garante a saúde da população. Então, por isso, para nós do NEPES e para nós da Fiocruz, da Abrasc, de outras instituições que estão preocupadas com a saúde da população, especialmente nesse momento de crise, essa é uma mudança legislativa muito preocupante, né? Porque torna cada vez mais vulnerável populações que já são, historicamente, no nosso país, mais vulneráveis e que acabam em momentos de crise, como a gente está vivendo, crise econômica, crise ambiental e crise sanitária, que acontecem simultaneamente, sendo as que mais adoecem e morrem no país, né? Seja por causa da desnutrição, seja pela insegurança alimentar, ou seja porque o seu sistema imunológico está mais vulnerável devido à falta de nutrientes, né? Então, a gente vê que essas questões elas são todas interconectadas e é importante que a gente perceba como que defender a natureza, defender a sustentabilidade dos territórios, defender os territórios tradicionais dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, dos pequenos agricultores, das pessoas que produzem nas cidades alimento, também uma política de saúde muito importante de promoção da vida, né, de promoção da sustentabilidade e da saúde nesses contextos, né? Então, aprovar uma lei que fragiliza o controle social sobre as atividades econômicas do ponto de vista ambiental
é também uma lei que fragiliza a própria sociedade nesse momento em que ela precisa cada vez mais de políticas públicas que atendam às necessidades dela, uma vez que nesse momento, com a crise econômica, aquela ideia de que o mercado pode satisfazer todas as necessidades da população, ela cada vez fica mais evidente de que isso não vai acontecer, né? As próprias é, as próprias estruturas de mercado estão entrando em colapso com a pandemia. A gente vê no mundo inteiro várias vários grupos econômicos fechando unidades. A gente teve recentemente o fechamento de uma montadora que estava há décadas no Brasil e que deixou muitas pessoas desempregadas, e a gente vê como a economia perdendo força. Cada vez mais o Estado vai ter um papel importante em satisfazer as necessidades mais urgentes da população, e se a gente coloca todas as fichas nessa economia do extrativismo, nessa economia da destruição do meio ambiente, o que a gente vai ter mais para frente vai ser um país que não vai ter muitas alternativas para a construção da sua própria soberania, seja do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da alimentação, ou seja, do ponto de vista da promoção da saúde, né? Isso fragiliza todo o Brasil, né? Então não é uma questão que é só do interesse das pessoas que vivem no campo, das pessoas que vivem nas áreas florestais, que vivem na bacia dos grandes rios, que são barrados e deteriorados, mas também é uma questão importante para toda a sociedade brasileira nesse momento, né? Agir contra esse desmonte é garantir o futuro de toda a sociedade, né? Não apenas daqueles que imediatamente vão ser afetados, que são as populações que vivem nos ecossistemas, mas em longo prazo todos nós vamos ser afetados por isso, né? Quanto mais o Brasil se especializa nessa economia, mais ele fragiliza todo o grupo, o todo da população, né? Alguns vão sofrer primeiro, vão sofrer com mais intensidade, mas é inevitável que todo mundo, em algum momento, cada um de nós, acaba sendo afetado por essas opções políticas que estão sendo feitas agora, nesse momento de crise, né? Então, era isso que eu queria colocar aqui. Então, se Marcelo quiser comentar mais alguma coisa, por favor, e eu encerro nesse momento a minha fala. Obrigado. Eu acho importante também a gente falar que isso não é uma questão isolada da SPL, da flexibilização do licenciamento ambiental, são processos muito rápidos e acelerados que não envolvem uma discussão profunda com o conjunto das entidades, organizações, corporações, movimentos, academia, que estão totalmente ligados ao tema da defesa do meio ambiente. É uma cláusula pétrea da Constituição, é o direito ao meio ambiente equilibrado. Então, se trata de uma busca de uma celeridade do processo do licenciamento, mas que também está vindo através de uma celeridade da própria tentativa de aprovação desse projeto. Sem uma discussão profunda, ele certamente vai aumentar a judicialização de vários processos que virão no futuro. É possível que o STF faça uma discussão séria a respeito da constitucionalidade dessa nova legislação. Existem vários especialistas que dizem que se trata de uma legislação que fere a atual Constituição brasileira, e essa legislação nova que pretende ser aprovada, ela cria uma série de problemas jurídicos associados à própria definição de impacto ambiental, por exemplo, que a gente considera como um dos principais problemas. Ele não menciona, por exemplo, intencionalmente os efeitos sobre a saúde e o bem-estar que são gerados em vários de processos de licenciamento. E isso vai implicar necessariamente na ampliação, ou na intensificação de vários riscos ambientais ou socioambientais que vão ser decorrentes da celeridade desse licenciamento. Então, existem vários constrangimentos também em relação aos órgãos ambientais, diferente, inclusive, de alguma maneira, da legislação sanitária, do SUS e de todas as políticas de saúde. A legislação ambiental, embora ela tenha toda uma descentralização dos órgãos ambientais estaduais e, por vezes, também municipais, não existe um nível de organicidade muito claro para que defina com absoluta clareza o papel do município, do Estado e do nível federal, de tal maneira que a legislação federal, principalmente
quando envolvem projetos de grande monta, de grandes impactos, de áreas territoriais muito grandes, ele necessariamente ele implica a ação dos órgãos ambientais federais com maior, inclusive, autonomia em relação às pressões econômicas e políticas que muitas vezes o nível local, municipal e regional sofre dessas forças. Então, isso é um problema bastante sério, e eu queria terminar a minha fala para também passar para o Diogo fazer os comentários finais, se ele quiser, que é dizer que, alguém pode falar, mas o que a saúde tem a ver com a questão do licenciamento ambiental? E esse é um ponto defendido claramente pela Brasco, pela nota que nós lançamos há 10 dias atrás, que a saúde e ambiente são elementos quase que duas faces da mesma moeda. Eles são totalmente interdependentes e são relações necessárias para a gente garantir democracia, justiça sanitária, justiça social, justiça ambiental e também o que nós temos chamado de justiça cognitiva, referente aos direitos dos povos e comunidades tradicionais que convivem de corpo e alma e de forma espiritual com a própria natureza. Então, esses povos, além dos camponeses, eles têm um vínculo fundamental e a dignidade desses povos dependem da dignidade ou da saúde dos ecossistemas, depende da forma como que esses ecossistemas são preservados, são protegidos. Então, a relação entre saúde e ambiente ela é absolutamente central, a relação entre democracia, defesa da saúde e defesa do meio ambiente, ela é absolutamente central, e a minha última palavra é que, se tudo der certo, né, se Deus quiser, e a gente possa, dentro de algum tempo, ter um retorno que enfrente e resgate políticas sociais, sanitárias, ambientais mais dignas e que recuperem parte daquilo que foi perdido nos últimos anos, a gente vai ter que enfrentar novamente esse dilema e esse paradoxo. Como alcançar desenvolvimento econômico respeitando o meio ambiente e respeitando o direito aos povos tradicionais, originários, afrodiaspóricos, quilombolas, também aos povos, às populações da agricultura camponesa, da agricultura familiar. Eu diria que esse é um grande dilema e eu espero que no futuro as forças políticas que defendam a democracia, a saúde e o meio ambiente consigam gerar uma equação diferenciada dos últimos anos na construção de um novo modelo de desenvolvimento que seja mais inclusivo, mais sustentável, mais saudável e que garanta a dignidade e a saúde das gerações atuais e também as gerações futuras. Por favor, Diogo, se você quiser complementar para a gente encerrar. Obrigado, Marcelo. Então, só queria destacar 2 pontos também desse projeto substitutivo que está em discussão na Câmara dos Deputados, que 2 pontos que me parecem assim bem graves, né? Um dos pontos é que ele apresenta, além de uma indefinição do que é impacto ambiental, ele também apresenta uma série de exclusões de tipos de empreendimento, estabelece uma série de tipologias de empreendimentos que serão excluídos do processo de licenciamento ambiental. Né? Isso é grave porque muitos desses empreendimentos são justamente os empreendimentos que causam grande impacto, não só ao meio ambiente, mas também às populações que vivem nos territórios tradicionais. Né? Enquanto pesquisador do Mapa de Conflitos Ambientais e Saúde no Brasil, que o NEPS mantém e que a Fiocruz tem financiado, a gente percebe como muitos dos projetos que estão sendo considerados de pouco impacto ambiental ou tão estratégicos para o Estado brasileiro que deveria ser excluído do processo de licenciamento são justamente aqueles que geram um grande número de conflitos no território. Né? Então, esse tipo de mudança legislativa tende a intensificar os conflitos nos territórios brasileiros, não só apenas do ponto de vista judicial, mas também fragilizando a situação de vida daquelas pessoas que mais defendem da sustentabilidade dos territórios, né? Os povos tradicionais, os quilombolas, os povos indígenas, os pequenos
agricultores. Então, todos eles vão estar cada vez mais se vendo diante de empreendimentos que vão ser menos discutidos no âmbito do licenciamento, ou não serão discutidos, e essa é uma questão importante, mas no momento em que a sociedade exige um aprofundamento do processo de participação na democracia, esse projeto vai na contramão. Ele vai na contramão porque ele coloca no Estado todo o processo decisório e diminui a capacidade da sociedade de opinar sobre aqueles empreendimentos que elas consideram estratégicos e aqueles que a sociedade considera que não são estratégicos para o território, que vão inviabilizar seus modos de vida, que vão inviabilizar certas economias que estão se construindo com base na sustentabilidade no meio ambiente, porque é importante também lembrar que o Brasil também tem sido um campo de experimentação de uma série de outras economias baseadas no estabelecimento de uma relação mais harmoniosa com o meio ambiente. E essas economias baseadas no turismo ecológico, baseada na agrofloresta, baseada na produção e valorização da cultura tradicional, baseada numa série de outras formas de relação entre sociedade e meio ambiente que mantém a sustentabilidade, que são muitas vezes processos que ainda estão em fase de experimentação, de consolidação, elas serão radicalmente ameaçadas por esses processos, né? Então, isso é algo que a gente tende a perder enquanto sociedade, porque a gente tem a possibilidade de estar entre os primeiros nesse processo de inovação, que está sendo discutido no mundo inteiro, como que a sociedade vive cada vez melhor em relação ao meio ambiente, e o Brasil pode ser um exemplo disso, porque ele tem várias experiências interessantes acontecendo nos vários territórios, isso vai ser ameaçado por o licenciamento rápido de empreendimentos que destroem o meio ambiente. E a segunda questão que é importante salientar é que ao a gente radicalizar essa tentativa de localizar o processo de licenciamento ambiental num processo de radicalização, talvez, do federalismo brasileiro, que sempre foi muito centralizado e muito pouco afeito à dimensão local, mas nessa questão específica do meio ambiente, que é uma dimensão multiterritorial, que muitas vezes abarca vários municípios, vários estados simultaneamente, o que se prevê é que a gente comece a ter no país a ocorrência de processos de manipulação dos grandes empreendedores desse tipo de diferenciação do processo de licenciamento. Então, cada estado e cada município pode estabelecer níveis próprios e de exigência em relação ao licenciamento. Isso vai fazer com que haja uma espécie de leilão de quem dá menos problemas para os empreendedores e mais liberdade para a atuação desses empreendimentos, né? É algo que a gente viu acontecer com grande dano para vários estados durante os anos 90, com a questão da legislação fiscal, né? A gente teve a chamada guerra fiscal no Brasil, que impulsionou a desindustrialização de várias regiões do país. A gente sabe, por exemplo, que o estado onde eu moro agora, o Rio de Janeiro, é um estado que sofreu bastante com esse processo, porque perdeu várias indústrias que geravam emprego para outros estados por causa dessa questão da guerra fiscal, e isso aconteceu com vários outros estados também, que saíram prejudicados nessa guerra fiscal, e isso tende a concentrar ainda mais a infraestrutura de produção do país, e isso tendeu a haver uma concentração de infraestrutura produtiva, e agora com essa guerra, digamos, ambiental, ou a guerra do licenciamento, o que se pode acontecer é justamente a gente ter uma concentração também dos impactos sobre determinados estados, sobre determinados territórios que interessam ao agronegócio, que interessam à mineração e que interessam a certos grupos políticos, fazendo com que a gente veja a intensificação dos impactos sobre a vida das populações que vivem nesses locais, né? Então, essa fragilização da dimensão federal e do papel da União enquanto um dos principais entes licenciadores no país, o IBAMA tem um papel muito importante hoje em dia, que tende a ser fragilizado com essa nova legislação, vai acabar fazendo também com que muitas dimensões do licenciamento que existem hoje, que são às vezes dimensões polêmicas, que geram o que eles chamam de lentidão no processo de licenciamento ambiental, mas que a gente pode traduzir como proteção do meio ambiente, como proteção da sociedade. Isso vai ser fragilizado porque um empreendedor que não estiver satisfeito com a forma como determinado empreendimento está sendo licenciado no estado ou no município, pode simplesmente reiniciar o processo num estado ou município que ele considere mais amigável, fazendo com que
a gente perca de vista o caráter interterritorial, interestadual desses empreendimentos, a gente perca de vista o histórico desse licenciamento, né, que o IBAMA consegue concentrar atualmente, mesmo com todas as limitações em termos de estrutura de licenciamento do próprio órgão federal, né? Então, acho que essa é uma dimensão importante de como às vezes parece que a gente está atendendo uma reivindicação muito antiga no Brasil, que é uma reivindicação de um papel mais importante das cidades e dos estados face à centralização política da União, né? Parece que a gente está fazendo isso nesse processo, mas, na verdade, isso pode ser um processo que vai fragilizar toda a sociedade como um todo, né? Porque, embora os estados e municípios assumam essa responsabilidade, muitas vezes sem ter a infraestrutura necessária para fazer a análise necessária do risco desses ambientes, isso não está sendo acompanhado, por exemplo, de uma reforma na questão tributária que transferisse recursos da União para os estados e para o município para que eles possam ter profissionais capacitados para fazer esse tipo de análise, né? Então, a gente tem aí um descompasso entre várias dimensões necessárias desse processo, tudo sendo feito para atender certos interesses, né? Então, acho que é por isso que é importante que esse processo, esse projeto, ele seja mais divulgado na sociedade, seja mais debatido pela sociedade e que ele passe por um processo de aprofundamento da participação social para que ele seja democraticamente discutido, que a gente discuta os limites do licenciamento que realmente existem, mas no sentido de favorecer a proteção do meio ambiente e da sociedade, ao invés dos interesses econômicos de alguns grupos com grande poder político, né? Então era isso que eu queria trazer, que eu acho que é importante a gente trazer para essa discussão, que embora pareça que a gente está democratizando o licenciamento ambiental, que a gente pode ter justamente o contrário, né? A gente pode ter justamente a diminuição da participação social nesses processos e do atendimento dos direitos dos cidadãos no processo de licenciamento ambiental. Então é bem importante que a gente não fique na superfície dessa discussão e que a gente tente entender os efeitos disso a longo prazo, né? Então, muito obrigado mais uma vez ao CE pelo convite para estar conversando sobre esse assunto e encerro aqui. Obrigado.